Bom dia a todos. Então, hoje nós vamos falar sobre a reflexão da luz. Bom, primeiro a gente vai vai introduzir, né? A gente sabe que dependendo de uma certa superfície, essa luz ela vai refletir, né? Ou então você observa que ela fica espalhada. Então, se vocês observarem a imagem que a gente tem na figura 1 do livro de vocês, a gente tem aqui, ó, um feixe de luz que ele está refletindo sobre a superfície e o outro que a gente fala que é uma reflexão difusa, né? Porque ela não reflete, ela causa tipo um espalhamento. E por que isso ocorre? Isso ocorre dependendo da superfície sobre a qual esse feixe de luz ele está incidindo. Então, quando você tem uma superfície espelhada, tá? Ocorre a reflexão da luz. Então, ela vai bater e ela vai refletir para algum lugar essa luz. Agora, quando você tem uma superfície polida, na superfície polida ocorre a reflexão difusa, tá? Então, vou anotar aqui. Espelhada. Não vai dormir não, hein? Só porque eu tô escrevendo. Tranquilo? Bem simples aqui, né? Aí ele vem falando sobre as superfícies que refletem a luz de forma regular, né? Formando imagens, que é o que ocorre nas superfícies metálicas polidas. As superfícies que refletem a luz difusamente não formam imagens, pois a luz é refletida em várias direções. Isso ocorre com a maioria dos objetos que nos cercam. É a reflexão difusa que permite a visualização dos objetos. Então vamos lá, para a cor de um espelho, ó. A cor de um corpo por reflexão. Ó, então, observaram o que eu acabei de falar, né? Porque eu não sei se vocês estavam atentos. É a reflexão difusa que faz com que a gente consiga enxergar os objetos. Porque até mesmo pensa comigo, quando ocorre a reflexão da luz, né? Você não consegue nem olhar diretamente, porque aquela luz, dependendo da intensidade, até ofusca um pouco a sua visão. Agora, quando ocorre a reflexão difusa, você simplesmente está iluminando aquele objeto, entendeu? E por que a gente enxerga os objetos? Porque eles emitem luz, tá? Então vamos... Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa parte? Cor de um corpo. Bom, aí eu vou falar aquela velha frase que eu falo desde o primeiro ano, né, com vocês,
que é nada se cria, tudo se transforma. Já vou explicar por quê. Bom, e por que a gente enxerga as cores? A gente enxerga as cores porque está havendo, né, uma reflexão, né, dessa luz que está incidindo sobre o objeto. Então, se a gente pegar e apagar toda a luz daqui, né, se não tem luz nenhuma, esse objeto não emite luz para os meus olhos, então eu não vou conseguir vê-lo. Então a gente já começa a perceber que isso está diretamente relacionado com a luz que esse corpo vai refletir, não é verdade? Então vamos pensar primeiramente no preto. Por que a gente enxerga o preto? Alguém já viu? Alguém quer falar? Tá todo mundo dormindo? Seria ausência de luz? Oi? A cor preta seria ausência de luz? Sim, isso Tá? mesmo, isso mesmo. A cor preta, na verdade, ela é a ausência de luz. Por isso que a gente fala que usar preto quando tá calor é ruim. Por quê? Se é a ausência de luz, é porque o preto está absorvendo toda a luz que está incidindo sobre ele. Então, por isso que eu falei, nada se cria, tudo se transforma. Então, essa luz que incide sobre um corpo negro, né? O que ocorre? Ela é absorvida. E se ela é absorvida, ela tem que ser transformada em alguma coisa. E que coisa é essa que ela é transformada? Ela é transformada em calor, né? Então, um corpo preto, né? Um corpo negro é o quê? É a ausência de cor, né? Ele absorve todas as cores. Então, vamos botar aqui no quadro para vocês acompanharem. Professora, essa situação da reflexão de luz está bem ligada com aquela parte de radiação, não tá? A gente estudou anteriormente. Sim, também tá relacionado, mas aqui a gente não vai entrar nesse mérito não. Vocês veem essa parte de radiação muito superficialmente, tá? Então a gente não vai fazer uma ligação entre os dois não. Mas obviamente, né? Até porque a luz ela é proveniente, né, por exemplo, do Sol. E de qual meio ela chega até a Terra? Né, por conta da irradiação, tá? O processo de irradiação, tá bom? Ih, esqueci o que eu ia escrever. Um corpo negro absorve todas as cores e não reflete nenhum. Tranquilo até aqui? Bom, eu tô partindo da ideia de que vocês estudaram o capítulo anterior e observaram como é formada a luz, né? Todos estudaram, a aula passada, né? Aham. Sim. Ah, então tá bom. Sim. A gente estuda. Pensa do que? A gente só tá em casa fazendo nada. Depois da casa toda arrumada, né? Verdade. Então vamos lá. E um corpo branco, né? E por que que... Seguindo a ideia que o corpo negro absorve, o corpo branco reflete. Muito bem, isso aí. Ele reflete todas as cores. Porque a gente sabe que a luz branca ela é composta de várias cores, né? Vocês viram isso na última aula. Por isso que falam para no verão usar o branco. Porque como ele vai refletir as cores,
né? Não vai ficar absorvendo, então você tem aí pouca... Não fica aquecendo, né? Não é transformada em energia térmica. Bom, até aqui tá bem simples, né? É onde vocês falam assim, poxa, só isso, aí daqui a pouquinho vem a professora com aquelas questões, né? Bom, aí ele ainda completa, né? Dizendo que todas as considerações feitas são ideais, tá? Na realidade, os corpos refletem porcentagens diferentes das diversas luzes monocromáticas que compõem a luz solar. Desse modo, o corpo é visto numa cor que resulta da superposição das cores refletidas. Em nosso estudo, vamos considerar situações ideais descritas anteriormente, isto é, vamos admitir que os corpos em estudo têm cores puras. Então a gente vai pensar nas cores puras e não numa composição entre elas, tá? Um determinado corpo, ele pode, como eu acabei de falar, né, refletir mais de uma cor, mas aqui a gente vai pensar apenas como ideal. Bom, então pensa comigo. Deixa eu pensar aqui. Eu queria alguma coisa. Então vamos pensar, por que a gente está vendo esse dinossauro amarelo? Hein? Não sei, eu posso ir a versão filosófica. Porque tem luz aí no espaço. Bom, está incidindo sobre ele a luz branca. Mas vocês só estão vendo o amarelo. E por que vocês só veem o amarelo? Pensa no que eu falei aqui em cima, ó. Ele está o quê? Oi? Não. Ele tá refletindo uma luz amarela? Exatamente, ele está absorvendo, né, todas as cores e está refletindo a luz amarela. Deu para entender? Sim. Então tá bom. Bom, agora a gente vai falar das leis da reflexão. São duas leis da reflexão, tá? Bom, a gente vai pensar... Deixa eu pegar uma régua aqui. Vocês sabem que eu não sou muito boa desenhando, né? Então finge... Vou fazer igual o livro, tá? Finge que é o ideal. Então a gente tem uma superfície... que tá reta, tá? Quem tá enxergando torto tá com problema de visão. E sobre essa superfície vai incidir um feixe de luz, tá? Então, vai incidir um feixe de luz. Tranquilo? Bom, vocês lembram que lá no primeiro ano eu falei sobre a reta normal? Hein? Lembram, né? Quem não lembra vai levar um cascudo, hein? A gente tem a reta normal. E o que é a reta normal? É uma reta normal. Mas o que ela representa? Ela vai fazer o que com a sua superfície? Ela representa uniformidade? Não uniformidade. Neste caso aqui, ela acaba apresentando uma uniformidade. Deixa a moto passar. Mas a reta normal, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície, né? Então a gente vai pensar na reta normal aqui, aonde esse feixe de luz ele está incidindo, tá? Então vou botar ela de forma tracejada aqui.
Então, essa é a reta normal. Ela está formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Consegue perceber? Bom, aí o que acontece com a reflexão, né? A primeira lei da reflexão, ela vem nos dizer que o raio incidente, que eu vou botar I aqui de incidente, ele vai estar no mesmo plano que o raio refletido, tá? Bom, e a segunda lei, ela vem complementar a primeira. Ela diz que esse raio refletido vai ter o mesmo ângulo com a reta normal, tá? Então, observem que, se eu disse que é o mesmo ângulo, então se aqui eu tenho um ângulo I, tá dando pra ver ou tá muito pequenininha a letra? Se aqui eu tenho um ângulo I... Dá pra ver não? Não, não é um I? Não dá pra ver não? Aqui eu desenho um I. Professora, Oi? mas isso seria em qualquer superfície? Sim. Quer dizer, a gente já vai ver mais pra frente quando eu tenho superfícies diferentes, tipo a água, né? A água, ela ocorre uma outra situação, mas é um pouquinho mais pra frente, não vou falar agora não. Aqui a gente está pensando em superfícies ideais, espelhadas, onde ela vai refletir, né? Ela vai incidir, vai refletir com o mesmo ângulo de incidência, tá? O que você não está vendo? Quem falou que não está vendo? Eu não tava conseguindo enxergar. O que você não está enxergando aqui? Tem essa reta aí cortando, aí tem uma diagonal, tem alguma coisa ali que eu não tô vendo. Ah, é o I, é a letrinha I, tá? Só para nomear que é o ângulo que está incidindo. Aí eu peguei esse ângulo aqui, ó, e chamei de ângulo I. Sendo que o ângulo a gente representa com um chapéuzinho em cima, né? Tipo um acento circunflexo. Eu nem sei se... Não, no livro ele nem coloca. Ele só chama de I. Vou seguir o livro de vocês para não ficar confuso, tá? Aqui ele diz que é um raio incidente, aí forma um ângulo I, tá? E se ele incidiu com esse ângulo, ele vai refletir com o mesmo ângulo. Então ele vai estar refletindo aqui. Aqui é o raio refletido com um ângulo J, tá? J não, ele chama de R, é porque eu estava usando um outro livro que chamava de J. Tá bom? Então tem um ângulo incidência I e o ângulo, né, refletido R. Então eu concluo que I é igual a R, tá? De acordo com a segunda lei da reflexão. Então eu vou anotar aqui para vocês. A primeira lei tá bem focada essa minha câmera aí do celular? O raio incidente e o raio refletor estão contidos no meio. É. Vende a reta normal e o raio refletido
Tranquilo até aqui, né? Isso daqui é meio que óbvio. Não falei que tem nada 3D, né? Então eles estão no mesmo plano. É um X e um Y, digamos assim. E a segunda lei... Gente, eu prometo que eu tô tentando aumentar minha letra. Mas é difícil, ela vai diminuindo. O ângulo de incidência do raio lente com a reta normal é igual ao ângulo refletido Foi? Deu pra ver tudo aí? Tem algum errinho de português aí? Não, né? O apagador tá aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Então, gente, é muito comum ter uma pegadinha, por exemplo, onde a superfície vai estar inclinada, tá? Aí o aluno se confunde, né? E esquece de traçar a reta normal. Aí pensa no ângulo refletido e já rebate ele normalmente. Você tem que pensar que esse ângulo é com a reta normal, tá bom? Deu pra entender o que eu quis dizer? Senão a gente desenha aqui. Professora, Oi. se essa parte, caso ele fosse inclinado na hora de traçar a reta normal, teria que fazer tipo naquela parte do plano inclinado que a peso fica inclinado e você traça. Não. É bem simples mesmo, ó. Tipo assim, ó. Pensa que eu tenho aqui finge que tá reto, tá? Que é só um exemplo. Eu tenho aqui a minha superfície. A minha superfície é essa. Tá? Aí tu vai pensar na reta normal onde? Aqui, né? Formando um ângulo de 90 graus. Então, se o ângulo de incidência é aqui, né? Aí eu tenho um ângulo I, o de reflexão vai ser aqui. Não é verdade? Aqui eu até esqueci de botar a setinha, ó, pra fora, né? Entendeu? Só isso. Se tiver inclinado, mesma coisa. Entendeu? Professora, Oi? ou seja, na questão ele sempre vai dar, né? De onde tá vindo a luz, no caso, pra refletir? Sim. Ou então ele vai te dar o refletido, aí tu vai pensar o contrário. Mas você não, Entendi. você não tem como imaginar. Ou então ele vai falar assim, sobre uma superfície horizontal incide um raio com ângulo tal, um ângulo de 30 graus. Né? Então você vai pensar que é uma superfície e vai desenhar. Aí isso também entra como pegadinha, né? Porque presta atenção no que eu falo, ó. Vamos fazer um exemplo agora.
sobre uma superfície horizontal, aí eu desenho a superfície horizontal, incide um raio com ângulo de 30 graus com a superfície. Tá entendendo? Ó, eu disse que o ângulo de incidência com a superfície é 30 graus. Aí o meu querido aluno esquece que tem que traçar reta normal. Aí vai achar que o ângulo de incidência é 30 graus. Aí quando a gente entrar na fórmula daqui a pouco, né? Aí faz usando 30. Mas na verdade, o que a gente tem que pegar como parâmetro é a reta normal. Então se aqui é 30, aqui vai ser 60 graus. Então teu ângulo de incidência é 60. Deu para entender o que eu falei? Eu falei muito rápido. Professora, seria sempre então o complementar. Não é sempre não. O exemplo que eu dei agora, eu fiz tipo uma pegadinha. Eu falei que o ângulo, ele forma com a superfície e não com a reta normal. Entendeu, Melissa? Agora, se eu pego e falo assim, o ângulo de incidência é 30 graus. Aí eu já tô te dando o ângulo de incidência com a reta normal. Então tem que ter atenção se ele está falando da incidência ou da reta normal, ou se ele está fazendo uma pegadinha falando da superfície. Entendeu? O que eu tô querendo dizer... O ângulo de o R, não é? O R seria o que mesmo? O ângulo refletido também é com a reta normal, né? Então a gente teria um ângulo refletido aqui, R', e esse ângulo aqui tem que ser igual a esse daqui, então também seria 60 graus. Entendeu? Entendi. Eu tinha achado que sempre o R e o I teriam que dar 90 graus, mas não tem nem lógica. Não. A reta normal é que ela forma 90 graus, para poder te orientar com relação a esse ângulo. Senão, como é que você definiu o ângulo, né? Entendeu? Entendi. Nada. Mais alguma dúvida nessa parte? Se não, eu vou entrar em imagem de um ponto em um espelho plano.